Olá, pessoal. Estamos aqui no Pela Ordem podcast. Meu nome é Alcilene Mesquita, sou presidente da Comissão OAB Vai Escola. Estou aqui com a minha vice-presidente, a Mônica Moreira, a nossa secretária adjunta, Érica Carvalho, e hoje estamos recebendo uma visita mega super importante para o objeto da nossa comissão, que é a criança, a escola e família. Tá? Nós estamos aqui com a professora Dalva, tá? Ela que é advogada colaborativa, psicoterapeuta sistêmica de casal e família, mediadora judicial e extrajudicial e mediadora familiar sistêmica. A professora Dalva ela é especialista na visão sistêmica familiar e educacional. Tá? Professora, seja muito bem-vinda, tá? É um prazer enorme recebê-la aqui no podcast Pela Ordem. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa sua vasta experiência, né? É uma pena que nós temos pouco tempo, né? Mas vamos falar sobre a visão sistêmica familiar e a educação escolar. Seja bem-vinda. Obrigada, como você já disse, meu nome é Dalva Luz, eu trabalho com a mediação sistêmica com base epistemológica no pensamento sistêmico, e essa linha de sistêmica, ela pode ser tanto para a mediação como para qualquer outra profissão, porque o importante é observar a visão do profissional. É o profissional que deve ser sistêmico. Quem tem uma visão sistêmica, logicamente, vai trabalhar e desenvolver o seu trabalho dentro de um panorama sistêmico. Pode ser na educação, pode ser na família, pode ser na medicina, pode ser na saúde, aonde for. Entendeu? Está bem? Então, esse podcast tem essa importância, que como eu trabalho e escrevo sobre mediação familiar sistêmica, você está me dando uma oportunidade de mostrar que não é só mediação familiar sistêmica. Exato. Pode ser a visão sistêmica dentro do sistema escolar, e eu agradeço. Então, pegando esse gancho, professora, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor sobre o que significa olhar o conflito escolar a partir de uma visão sistêmica. Olha, veja bem, a visão sistêmica, ela tira o foco do conflito do indivíduo para o sistema e entende de que nenhum comportamento ele vem de forma isolado. Ele está dentro de um contexto relacional. Então, quando a criança é agressiva, como a escola chama, né? Esse menino é agressivo, é indisciplinado, é distante. Esses rótulos que comumente vemos professores e diretores e coordenadores utilizar, muitas vezes o problema não está bem dentro do sistema escolar. Ele pode estar vindo do sistema familiar, ele pode estar vindo da comunidade aonde ele vive e que está passando por determinados problemas. Então, sempre o sistema escolar tem que olhar o todo, o contexto. Porque se não olhar para o contexto, aí eu vou culpar a criança. Você é isso, você é aquilo, você. Mas muitas vezes esse comportamento dele é um grito de socorro, de ajuda. Exato. Que ele não está gritando como nós, literalmente, mas está demonstrando através de comportamento dentro da escola que ele está sofrendo. E isso é um trabalho de cooperação, né, que tem que ser feito, né, entre escola, família, né? Sim, sim. Enquanto não houver essa colaboração, escola e família. Doutora, como é que a gente pode, então, fazer esse comportamento da família
e da escola nesse comportamento dessa criança. Então, é importante isso, a escola e a família conversarem para melhorar o comportamento dessa criança? Sim, essa pergunta é de suma importância. Sabe por quê? Você veja bem, a criança e o adolescente, eu gosto sempre de dizer criança e adolescente, porque quando dá a faixa de 10, 12 anos, a pré-adolescência é onde mais nós encontramos, né? Eles dando de frente com o adulto, eles sofrendo também, né? E vivenciando os dramas familiares, né? Então, é importante de que se perceba de que todo o comportamento, a criança vive em dois mundos. Eu diria até três, porque ela está inserida na escola, na família e na comunidade. Mas reconheço que escola e família é onde ele mais tem contatos diretos, íntimos. Então, isso faz com que essas relações sejam mais cobradas, mais melindrosas. Então, é preciso, é urgente, é necessário que a escola venha a ajudar a família e a família a escola. Então, se a escola está rotulando a criança com algum termo, porque, digamos, ele está com notas baixas, o menino não está evoluindo dentro do aprendizado, o que os pais podem fazer não é olhar e dizer, eu botei na escola, então vocês ensinem. Ele tem que se perguntar, o sistema precisa se perguntar de que forma é que eu posso ajudar a escola para melhorar o desempenho do meu filho. Então, essa é a responsabilidade de todos, né? De todos. Isso chama-se corresponsabilidade. Senão, a gente vai sempre que eu digo, sai da culpa, sai do julgamento. Quando trabalhamos com corresponsabilidade, tira-se a culpa e o julgamento. Nós estamos e somos o tempo todo o quê? Eu responsável pela minha cota. Eu, enquanto família, responsável pela cota do meu filho na escola e do comportamento dele lá. E a escola da mesma forma. Então, a gente sai do embate, do julgamento e vamos para onde? Para a cooperação, que é isso que se espera. Os sistemas, eles se relacionam buscando o equilíbrio. Quer dizer, o sistema escolar se relaciona de forma interna, dentro do próprio sistema, né? Diretor, coordenador, professor, aluno, e também com os sistemas fora, que é a família, a igreja, seja lá o que for, para buscar exatamente esta cooperação. Doutora Dalva, então, levando em consideração uma escola que tem essa visão sistêmica, conhece da importância da pacificação social, como a escola pode agir preventivamente diante de um conflito? De muitas formas. Primeiro, a escola, qualquer escola, gente. E não é só a escola, a família, uma coisa chamada convivência. É preciso se abrir a cultura do diálogo. E desde pequeno, isso tem que vir de base. Verdade. Ao invés de a criança pegou o lápis do coleguinha, aí aquela reclamação. Me dê, você pegou, você não pode pegar. Aí o menino vai pegar o brinquedinho. De novo, não, vamos para o diálogo. O porquê que você se interessou por esse brinquedinho. Ele vai dizer o porquê. Você sabe que esse brinquedinho é de fulano. Você pode pedir a ele para brincar um pouco e a mesma conversa com o outro. Se a gente vem dos níveis, né? Grupo 1, grupo 2, 3, 4, primeiro ano, segundo, no diálogo, as crianças naturalmente vão criar e desenvolver essa cultura, esse comportamento. Eu vou perguntar a fulano se eu posso. Pode pegar o brinquedinho do coleguinha? E, além disso, também é preciso investir no Profissional. profissional, investir em cursos para o profissional.
tanto de comunicação não violenta, como de noções sistêmicas. O profissional, ele precisa ter consciência que o comportamento que está aqui, ele está envolvido, ele está sendo retroalimentado em qualquer outro lugar da rede. Mas, professora, a gente tem uma sociedade muito punitiva. Então, também não teria que ser uma mentalidade que tem que se modificar também no todo, né? Sim, essa mentalidade punitiva, ela vem exatamente da falta de diálogo. E o que nós vemos hoje, falando agora dos adultos, como os adultos foram criados sem diálogos, somente por ordens dos pais, tem que fazer, não faz, é castigo. As crianças também vêm neste caminho. Então, se você abre a pauta do diálogo dentro de casa, ele também vai fazer. Olha a repercussão, ele na escola também vai dialogar com o professor. E a criança precisa se sentir segura para dialogar. O que é segura? É não se sentir julgada. É saber que aquilo não que não vai ser reclamada, que não vai para o castigo, que o pai vai só dizer isso sim, isso não, e o porquê. Que é tanto que as crianças perguntam, né? Por que eu não posso? Qual é a resposta? Por que não? Você não está vendo? Você é criança. Não, antigamente era assim, né? É porque eu não quero. E nasceu porque eu não quero e acabou. É isso então, que precisa ser trabalhado. Mas você vê que isso precisa ser trabalhado desde a família. Exato. Para chegar na escola, mas a escola precisa alimentar essa cultura também. A mesma coisa a criança também, que é muito agressiva com outro coleguinha, né? Eu acho que isso começa de casa também, você não alimentar a violência, né? Eu vi um Reels, assim, rapidinho, falando sobre o garotinho tinha mordido a criança, aí no dia seguinte a mãe pediu à criança para levar um buquê de flores para a coleguinha, para poder mesmo. Exatamente. É aquele pedido de desculpa que esta criança não vai esquecer nunca. Nem a que recebeu, nem a que deu, porque teve um motivo. Eu estou dando essas flores porque eu mordi minha coleguinha. E você pode morder? Não. Você ainda vai morder? Não. Entendeu? Então, essa educação tem que vir dos pais. Só que, atualmente, está muito focado os pais em face do sistema financeiro, cultural, trabalho, tudo, está entregando ao professor. E a internet também, né? E a internet. Agora ainda tem a internet deseducando. Exatamente. Desinformando e trazendo ainda mais aquela visão de jogos do lúdico e tirando a criança da própria realidade dela. Porque a criança precisa ter consciência da realidade que ela vive. Seja ela pobre, rica, primeiro ano, segundo ano, porque quando ela está dentro, com os pés na realidade dela e da família, ela se sente segura. A criança precisa sentir a segurança do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, que pode contar. Qualquer problema não tem que esconder e contar ao vizinho, não. Professora, a gente tem visto muito a questão da saúde mental do professor, né, dentro das escolas, né? E tem visto também a visão sistêmica muito atuante nesse quesito, né? Como é que a visão sistêmica ela pode ensinar sobre o papel do professor nas escolas, nesses conflitos? Que os professores hoje em dia vêm sofrendo todo tipo de conflito. Exatamente. Inclusive todo com os pais, tipo, né? De desrespeito. Totalmente. Se tirou o respeito que se tinha no passado, que o professor, a gente se curvava. Então, né? Isso se tirou, mas isso veio exatamente dos pais entregarem ao professor dupla função, a de ensinar e a de controlar e educar
Verdade. Que Os não é a filhos. função dele, né? Que não é a função dele. E também de não se observar que o próprio professor, ele também tem as demandas dele, ele também é um sistema, entendeu? Um sistema que pode estar também atravessando traumas como um luto, uma separação, entendeu? E que isso vai influenciar no trabalho dele. Então, há uma sobrecarga atualmente muito grande para o professor e é uma sobrecarga tripla. Primeiro, o baixo salário É isso que que eu ia falar. obriga o professor a trabalhar 3 turnos. Quando todo mundo tem carga horária de 44 horas, 30 horas, não sei quantas horas, o professor, para ter uma vida que possa pagar Os boletos? exatamente, ele é professor de manhã em uma escola, de tarde em outra, de noite em outra. Olha a sobrecarga. Ele tem a família dele e colocam sobre a responsabilidade dele a família dentro da escola. Doutora, tem assim, um dado importante que acho que foi o IBGE que falou que 75% dos professores são mulheres. E essas mulheres têm o quê? Uma dupla carga, porque além disso, ainda tem que cuidar da sua casa, do seu marido e dos seus filhos. Exatamente isso. Quer dizer, ela tem que ter maturidade emocional para lidar com o sistema familiar dela, que também tem os mesmos problemas de outros sistemas familiares normal, e o sistema familiar dos alunos e o sistema escolar, que é um outro sistema, né? Ela E tem um que afeta o lidar... outro. E um afeta o outro, né? Total, né? Total. Aí afeta, um alimenta o outro, que alimenta, e quando essa alimentação não traz uma mudança dentro dos sistemas, aí você cai exatamente no caos que estamos vivendo hoje na escola. E essa mudança tem que vir, primeiro, de base com relação aos alunos. E segundo, começando da parte da diretoria com relação à escola, começando dos adultos, porque diminuir um pouco o lugar do mando, de eu mando, você obedece, começar a ter regras que sejam combinadas, co-construídas com os alunos. Se a quadra é proibido tal hora, vamos ouvir os alunos para saber qual o melhor horário para a quadra estar fechada. E não, hoje a quadra não abre, os meninos tudo com a bola do lado. Preparado, E já aí combinado. e aí vai para a direção, vai para a coordenação, cria um tumulto. E eles aí não se conformam. Agora, reuniu todo mundo, bota no quadro. Qual é o dia que vai, bota a votação. Então, toda a escola sabe que tal dia tem a quadra aberta em tais horários. E eles aceitam, porque eles estavam lá votando. Combinado não Eles sai se caro. viram vistos. Os alunos, na maioria das vezes, eles não são vistos pela direção da escola. Eles tomam a decisão e jogam para o sistema. Aí começa a revolta. O portão é tal hora, a hora do recreio é tal hora. Tudo isso, gente, tem que ser... É isso que é a mediação. É reunir 2, 3 alunos de cada turma, mais professor, mais coordenador, para tomar as decisões em que estão apresentando uma disfuncionalidade na escola. Professora, a senhora falou sobre a questão da escola, né? Que tem que começar isso da direção, né? Esse é um trabalho transformador interno de cada unidade, né? E a gente tem visto muito isso realmente nas visitas que a gente faz nas escolas. Sim. E a gente sempre fala para os coordenadores, para os diretores, que essa mudança tem que vir de cima para baixo. Não Exatamente. pode a gente Inverter a ordem. a gente chegar lá, fala para os jovens, né? A questão do bullying, do cyberbullying, as consequências, falar sobre o diálogo, inclusive,
mas se o professor ou o diretor não está engajado nessa transformação. Como é que a gente pode colocar esses atores, que eu digo, a família e a escola, para seguirem junto de uma forma colaborativa, para poder mudar e transformar esse ambiente de violência que a gente tem visto na escola? Olha, nós podemos promover encontros com palestras, entendeu? Sobre o tema. Podemos também, deixa eu ver aqui, outra possibilidade boa é ouvir os pais somente, que essa reunião de pais é comum, somente o professor fala com os pais sobre o aluno. Nós precisamos de reuniões de pais e professores para falar sobre eles, a forma como conduzir. Sobre esse quadro, né? Exatamente. Não é falar sobre o aluno. O aluno, essa reunião de pais e alunos é uma reunião, mas nós podemos fazer, sim, reuniões, mini cursos do dia todo, mini cursos, dinâmicas, entendeu? Workshops, que é para exatamente nessa hora a gente já, como quem diz assim, diante desse movimento, os pais irem abrindo. A senhora falou uma coisa que vai em encontro com, vamos dizer assim, a cultura e política da Comissão A Viva Escola. A gente tem esse projeto de realizar esse tipo de trabalho com os pais, com os alunos, com os atores daquela comunidade escolar. Infelizmente, nosso tempo está acabando, tá? O diretor já fez um sinalzinho ali. Eu queria aproveitar esse momento aqui para apresentar para vocês que a professora Dalva, ela lançou esse livro aqui, ó. Olha que espetáculo. Mediação Familiar Sistêmica. Uma abordagem sistêmica, humanizada e transformadora dos conflitos familiares. A Mônica já comprou, né, Mônica? Eu já comprei. E, professora, fala pra gente como é que faz para adquirir, porque a professora Dalva é baiana, a gente importou ela lá da Bahia para ela vir falar com a gente hoje. Então, como é que se faz? Basta entrar no meu Instagram, dalvaluz.mediação, e solicitar, deixa o telefone que eu dou retorno e digo mais ou menos valores, tudo, e eu mando para qualquer lugar do Brasil. Beleza. dalvaluz.mediação. Pessoal, no dia 3 de dezembro, eu quero convidar todo mundo. Nós teremos um webinar maravilhoso, tá? A professora Dalva estará lá participando também. Vai ser pelo YouTube da OAB, tá? Vamos ter outros palestrantes do Rio Grande do Sul, palestrantes de Niterói, uma pediatra falando sobre a questão também, a posição não só daquele que sofre bullying, mas a posição do agressor. A gente vê muito aquele que sofre bullying, né? Mas a gente não fala muito sobre o agressor. Por que ele está provocando isso? Por que ele está fazendo isso? Ele já foi vítima disso em outro momento? Então, nesse webinar, a gente vai estar tratando sobre tudo isso. Inclusive, teremos um delegado também especializado na área do cyberbullying. E eu convido vocês, dia 3 de dezembro, de 9 ao meio-dia. Mônica, quer falar alguma coisa? Só quero agradecer a oportunidade de estar aqui perante a professora Dalva maravilhosa. Obrigada. Sim. Eu que Érica. agradeço. Também agradecer a presença da Dalva, já sou aluna dela de pós-graduação, uma eterna amiga, e agradecer também a comissão aqui pela oportunidade de estar participando desse evento. Bom, pessoal, quero agradecer a minha querida presidente, Ana Tereza Basílio, por esse espaço. É uma grande liderança e obrigado também pela nomeação à Comissão A Viva Escola. Obrigado por seu apoio, Ana.